educação, saúde, né? E a quem não pode prover a própria subsistência, né? E aí o assunto muitas vezes pode ser motivo de intriga, discussão, nem sempre as partes entram num acordo. A gente vai conversar com a advogada especialista em direito da família, Rafaela Batista, né, sobre a revisão de pensão alimentícia. Exatamente isso, né, Rafaela? Quando uma das partes não aceita o que é acordado, há a possibilidade da revisão da pensão, né? Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Mix. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigada. Que coisa boa estar com vocês, né? Iniciando o nosso dia de trabalho já com vocês, conversando sobre um tema tão importante. E sim, né, a revisão de alimentos, na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer para as pessoas é que a revisão é dos alimentos e não somente da pensão alimentícia. A pensão alimentícia é apenas uma das formas que a gente tem de prestar alimentos em favor de quem precisa. Então, a pensão alimentícia é aquilo que a gente entende como pagar em dinheiro, mas alimentos, na verdade, compreende qualquer necessidade que uma pessoa tenha de subsistência, que pode ser, obviamente, traduzida em dinheiro, paga na forma da pensão alimentícia, ou pode ser em quaisquer gêneros, quando de repente você paga o pai, ou o alimentante, né, de modo geral, paga ali a escola, paga o plano de saúde, paga alimentos realmente, né, de forma definida, paga, enfim, quaisquer despesas que sirvam à subsistência de uma pessoa pode ser considerado alimentos. Quando há esse desequilíbrio e aquilo já não é mais suficiente para poder manter aquela pessoa que precisa, então tem que se promover a revisão, seja para aumentar, né, a prestação de alimentos, seja para diminuir, para melhor ajustar aquela nova realidade. Em que situações isso é avaliado? É voluntariamente? É a mãe que normalmente faz essa provocação? Ou, obviamente, a parte que paga, né, o pai também pode fazê-lo? Sim, perfeito. E aí vamos para mais um esclarecimento. Primeira coisa é que a gente está mais acostumado a tratar do tema alimentos quando é em relação a filhos menores. Uhum. Mas qualquer pessoa dentro daquele núcleo familiar que demande receber alimentos pode requerer essa prestação. Então, a gente está falando não só de alimentos para os filhos, mas a gente está falando de alimentos para os pais, quando são eles que estão numa situação de vulnerabilidade. A gente está falando de alimentos para um tio, a gente está falando de alimentos para avós. Então, qualquer pessoa dentro de um núcleo familiar que precise desses alimentos pode pleiteá-los e pode recebê-los. Esses alimentos podem ser prestados de forma voluntária. E assim era o ideal que acontecesse, né? Que quem tivesse condições de pagar ofertasse alimentos para quem está precisando. Mas geralmente, e infelizmente, não é assim. Então, se a gente está falando de filhos menores, quem tem ali a legitimidade de pedir, né? De exigir essa prestação de alimentos são os pais e os representantes legais, seja a mãe, seja o pai, tá? E aí, nesse caso, tem que se pedir realmente. E é uma exigência, porque, como a gente diz, é um direito do alimentando, né? Da criança, adolescente que está ali precisando. Então, muitas vezes, e eu geralmente digo para os meus clientes assim, ó, é um direito que não é teu, é um direito que é do teu filho. Então, futuramente, você tem que exigir, porque futuramente é o teu filho que vai cobrar. Mãe, pai, por que você não exigiu aquilo que era meu de direito? Então, toda vez que houver uma mudança que justifique, né? Houve uma mudança de vida, o pai passou a ganhar mais, ou passou a ganhar menos, o filho mudou ali a fase de desenvolvimento, está precisando de mais despesas, está precisando de um reforço escolar, está precisando de um tratamento médico. Então, toda essa mudança de vida sugere que precisa haver uma modificação também na prestação alimentícia. E aí se justifica o pedido de revisão. Liara, deixa eu só complementar rapidinho, para não perder esse gancho. Sempre tem que ser comunicado à justiça ou poderia ter um entendimento entre as partes, ou isso é muito raro? Só para ficar claro. Tá. Primeiro que, se houver ali o interesse de uma pessoa que é incapaz, a gente está falando incapaz, um menor de idade ou uma pessoa, né, que esteja ali sobre a dependência de um representante legal, então isso precisa ser comunicado à justiça. Ainda que as partes cheguem a um acordo, né, e façam esse acordo precisa ser levado à justiça para que esse acordo possa ser exigido efetivamente caso ele venha a ser descumprido. Que a pessoa está ofertando voluntariamente. Mas se ela vier a descumprir, a gente tem mecanismos legais de fazer com que ela pague de forma compulsória ali, né? De forma obrigatória. Precisa. Agora, como você disse assim, há casos em que há mudanças, alteração na vida da pessoa que está pagando essa pensão alimentícia.
E, de repente, essa pessoa fica desempregada e fica impossibilitada de repassar essa pensão alimentícia. E aí? Perfeita pergunta. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a situação de desemprego, ela pode justificar uma revisão, mas ela não pode justificar a não prestação de alimentos. Desemprego não é justificativa para que um pai, por exemplo, deixe de manter o filho. Até porque esse filho, ele não deixa de se alimentar, ele não deixa de ter essas necessidades. Então, a situação de desemprego é muito comum de ser justificada ali. Eu não tenho condições de pagar alimentos porque eu não tenho emprego. Mas isso não é uma justificativa, porque essa pessoa que demanda, ela vai ter que arrumar uma forma de subsistência de alguma maneira. Ela precisa comer. Então, se ela precisa comer, os filhos também precisam. Exatamente. Né? Aí podem entrar o que? Avós, outras pessoas para ajudar, não? O que a gente chama hoje de alimentos avoengos, que é quando se pede a prestação de alimentos aos avós, e a gente sabe que os avós hoje em dia têm um papel social muito importante na criação, vida dos netos, é uma exceção, né? A responsabilidade de manter um filho é dos pais. E somente na absoluta impossibilidade demonstrada, ou ainda na falta de um deles, é que pode-se pedir alimentos aos avós. E não somente naquela situação. Mas o pai não pode pagar, mas a avó pode. Não é assim. A responsabilidade é do pai. O pai é quem tem que procurar meios de fazer o extra, de trabalhar, de conseguir dinheiro. Afinal de contas, o filho é dele. Então, somente em situações excepcionais, quando essa criança não tem o pai, na falta do pai, ou quando é demonstrado absolutamente que todos os meios já foram tentados para esse pai poder manter o filho e não foi conseguido, é que pode ser proposta uma ação contra os avós. Agora, doutora, os pagamentos extras, né, com o filho, remédio, atividade extracurricular, esporte, roupas, calçados, pode ser descontados do valor da pensão ou se soma? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente tem que entender que todas essas despesas que você disse que são extracurriculares, na verdade, elas não são. Elas compõem ali todo o universo de despesas que são os alimentos, né? Então, elas não têm que ser necessariamente pagas por fora. Elas têm que ser calculadas dentro da base de subsistência daquela pessoa que está precisando. Então, mas vamos lá, esse pai ou esse alimentante, vamos dizer assim, ele já tem um valor ali que é pré-definido, mas aí ele resolve pagar por fora. Ele resolve ali pagar um curso de inglês. Isso não tinha ficado definido na decisão judicial. Isso aí é uma mera liberalidade dele, certo? Então, o que é que acontece? Se ele resolveu pagar e ele resolveu prover isso para o filho, ele não pode exigir uma compensação desses alimentos, porque a forma de prestação já foi ali definida. Se ele tinha que pagar em dinheiro, ele vai pagar em dinheiro. Se ele tinha que pagar diretamente aquela despesa, ele vai pagar diretamente. Se ele está ofertando por fora, é uma escolha, uma liberalidade dele e não pode ser exigida porque o alimentando tem aquela programação do que vai fazer com aquela pensão, né? E aí, se ele começar a pagar essa despesa e isso for incorporado à pensão alimentícia, a sugestão, então, é que ele promova ação revisional. Essas despesas precisam ser incorporadas ao valor, porque se ele deixar de pagar, tem como ser exigido que ele continue pagando. Entende? E quais as consequências aí desse não pagamento, né? Cadeia. O inadimplente pode sofrer o quê? Então, a questão da prisão civil do devedor de alimentos é uma questão hoje muito conhecida, né? E, geralmente, é a única forma que se tem de fazer com que esse devedor pague. Mas, assim, a lei, ela define diversas formas de exigência, né? Então, a primeira coisa é descumprir. Tem acordo ou tem decisão judicial fixando esses alimentos? E o devedor descumpriu? Então, a primeira coisa, provocar o judiciário com um pedido de execução de alimentos. E aí, nessa execução, o juiz pode determinar diversas maneiras ali de compelir o pai, ou o alimentante, vamos dizer, a gente diz o pai porque infelizmente é o mais recorrente, para pagar. Então, vai de protesto do nome, negativação do nome, vai de bloqueio de contas bancárias. Então, outras medidas que são menos gravosas do que a prisão civil. Mas tem situações, claro, né, que o cara tá ali devendo uma pensão mínima. Você acha que a negativação do nome dele vai surtir algum efeito para ele pagar a pensão? Geralmente não. Então, aí, nesses casos, a justiça já determina logo a prisão de pronto. Ele pode ficar ali até 3 meses preso, né, para realmente procurar meios de
pagar a pensão alimentícia devida. E geralmente é o que acontece. Nada como mandado de prisão para fazer com que ele cumpra a sua obrigação, né? E a única coisa que bota rico e pobre, né, no mesmo nível, porque jogadores como o Romário, né, ser abordado na praia, jogando futevôlei, e ir pra cadeia, e ficar lá, e no instante aparecer dinheiro, né, e outros famosos que a gente já viu, e eu falei do Romário porque teve mais de uma vez, né, e aí, quer dizer, eu percebo que no Brasil, pra mim, é a mais eficaz essa daí. Não é que essa história da justiça reconhecer que quem gera uma vida tem que ser responsável por ela durante todo sempre, né? Se não está convivendo ou não, o problema é seu, mas você gerou e vai ter também essa responsabilidade, né? Esse assunto não se esgota aqui. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. A mulher está grávida, se separou. Sim. E aí ela tem direito a essa pensão? Depois, quando o filho nascer, repassa para ele? É assim que funciona? Com certeza. Se a mulher está grávida, ainda que a paternidade nem tenha sido reconhecida, mas só o fato dela estar grávida e haver total indício de que aquele é o pai do seu filho, ela pode, com certeza, pedir o que a gente chama de alimentos gravídicos, que são aqueles alimentos que são necessários à manutenção de uma qualidade, né, do desenvolvimento pleno da gravidez. Então, a mãe pode pedir pensão alimentícia, geralmente na forma de pensão alimentícia, e auxílio para as despesas, inclusive, da gravidez. Quando a criança nascer, comprovada ali a paternidade, então, nesse caso, os alimentos que foram definidos em favor da mãe são convertidos em favor da criança. Importante, então. Tá, eu aprendi duas palavras hoje, gravídicos e avoengos. Avoengos, né? Tá vendo, Marcos? Nada como a doutora Rafaela Batista. O juridiquês de família. Para dar aula aqui. Avoengos, viu? Quando o avô é quem paga, os avós é quem pagam. Doutora Rafaela Batista, boa semana, tá? Com as suas clientes, com seus clientes. Sempre um prazer reencontrá-la. Parabéns aí pela fala muito didática e deixando claro para você que está nos acompanhando que, obviamente, as suas responsabilidades elas continuam, né? Mesmo independente da convivência com a sua ex-companheira. Muito bom dia para você. 7h21, intervalo. Vamos para um rápido intervalo, Liara. Daqui a pouco a gente volta aí falando de carro.